Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho da história do cinema. Vamos começar com o Giuseppe, que a gente já estudou sobre ele. Ele que é inventor da fotografia. Tudo começou a partir daí. Em 1876, Edouard ele criou essas fotografias, né, que é uma sequência de imagens, que ele bateu várias e várias fotos dos cavalos, tentando colocar isso em movimento. Não podemos deixar de falar de Thomas Edison, de 1891. O que ele fez? Ele fez várias e várias criações aí que até hoje a gente usa, né? E uma delas foi o cinetógrafo. Esse cinetógrafo, dá para ver a pessoa ali olhando por um buraco, ali ele consegue ver essas imagens em movimento. A partir da invenção de Thomas Edison, os irmãos Lumière, de 1895, eles são os inventores do cinema, né? Eles inventaram essa maquininha ali, que é o cinematógrafo. É uma maquininha portátil, 3 em 1, que ela filma, ela revela e ela projeta imagens. Aqui também tem os dois primeiros grandes filmes, né? Realizado pelos irmãos Lumière, que é o primeiro é a chegada do trem na estação e o segundo é a saída dos funcionários da fábrica. Foi exibido num café em Paris. Vamos falar um pouquinho agora do cinema mudo, né? O personagem principal, que pra gente é destaque até nos dias de hoje, é o Charlie Chaplin. Desde o início, os inventores e produtores eles tentaram casar a imagem com o som, mas nenhuma técnica deu certo até a década de 1920. Assim sendo, durante 30 anos, os filmes eram praticamente silenciosos, sendo acompanhados muitas vezes de música ao vivo, outras vezes de efeitos especiais e narração e diálogos. E tem aí o Charlie Chaplin, que é a figura mais importante do cinema mudo. Ele também que criou o Gato Félix, que foi um personagem de animação muito famoso da época. O ilusionista francês Georges Méliès começou a exibir filmes em 1896. Seu filme Viagem à Lua, de apenas 14 minutos, foi o primeiro a tratar sobre o assunto de alienígenas. O desenvolvimento de filmes fez crescer os Nickelodeons. São pequenos lugares de exibição de filmes, onde se pagava o ingresso de um níquel. E os filmes também começaram a crescer, né? Porque aquele filme da chegada do trem na estação, a saída dos funcionários da fábrica, eles duravam 4 minutos. Esse aqui, a Viagem à Lua, 14 minutos. E então eles começaram a crescer também. Esse aqui, ó, deixa eu ver. The Story of the Kelly Gang. Ele foi o primeiro filme que tinha 70 minutos de duração. Foi o primeiro longa-metragem. O diretor aqui, o D.W. Griffith, ele conseguiu um destaque para seu filme O Nascimento de uma Nação, de 1915. Mas ele foi considerado um dos filmes mais populares da época do cinema mudo. Causou polêmica por ser uma glorificação da escravatura, segregação racial e promoção do aparecimento da Ku Klux Klan. A gente pode ver que até aí ainda não tinha som nos filmes. Hollywood, muito famoso. Alguns produtores independentes, eles emigraram para Nova York, para a costa oeste, em um pequeno lugar chamado Hollywoodland. Lá encontraram condições ideais para gravar diferentes paisagens e muitas pessoas querendo ser coadjuvantes. Assim, Hollywood se transformou no mais importante centro da indústria cinematográfica do planeta. E nesta época foram fundados os mais importantes estúdios do cinema, a Fox, Universal Studios e a Paramount. Muitas vezes elas lutavam entre si para competir melhor. Daí, né, juntaram empresas e assim nasceu a 20th Century Fox. Em 1926, a Warner Bros. Eles introduziram um sistema de som, Vitaphone. Era uma gravação sobre um disco. Até que em 1927 a Warner lançou o filme The Jack Singer. Era um filme musical que pela primeira vez na história o cinema tinha alguns diálogos e cantorias aliados à parte. Aqui eles tentavam juntar, né,
o som com a imagem. E só em 1928, com este filme aqui, The Lights of New York, também da Warner, que se tornaria o primeiro filme com som totalmente sincronizado. Aqui, os dois principais diretores da Era de Ouro, D.W. Griffith, que fez o Nascimento de uma Nação, e o Cecil B. DeMille. E aqui também, em 1920, eles criam a Academia de Arte e Ciência Cinematográfica, né? Que premia, né, os melhores filmes todos os anos. 1920 também, né, o Walt Disney, ele cria o nosso queridinho Mickey Mouse. Em 1965, mais para frente, ele vai anunciar, né, a construção de um enorme parque temático na Flórida. Qual é a criança que não sonha de ir lá um dia, né? Aqui já em 1930, filmes históricas ou bíblicas, na maioria das vezes, caminham de mão dadas. Dentre os quais misturavam estes dois gêneros se destacaram Os 10 Mandamentos e Rei dos Reis, e também Cleópatra, essa daqui. Aqui temos também o Drácula, de 1931, e o Frankenstein, de 1931. A Universal estreou esses dois grandes filmes, né, no gênero de ficção científica. Em 1933, teve também filmes com duplo sentido, com conotações sexuais. Em 1939, os maiores êxitos dos cinemas foram O Mágico de Oz, tá ali, e o filme E o Vento Levou. E também a gente tem que dar um destaque para a luso brasileira Carmen Miranda. Ela estreou no filme Alô, Alô, Carnaval. Era uma comédia musical brasileira. Vamos falar um pouquinho agora de 1940. Então, com a Segunda Guerra Mundial, fez com que a Inglaterra e os Estados Unidos produzissem vários filmes com apelo patriota e que serviam de propaganda de guerra. Havia também, já no final da guerra, filmes antinazistas. Dentre os filmes que retratavam a época de guerra, se destacou o popular Casablanca, de 1934, né, mas que voltou aí em 1940. Esse filme ele tinha um apelo patriota devido, né, à Segunda Grande Guerra. E também no Brasil, Cidadão Kane. Ele teve inovações como ângulo de filmagem e narrativas não linear, porque esse filme começa já com a morte do protagonista. E tem aqui o nosso queridinho, né, de 1937, que foi uma primeira longa-metragem de animação, a nossa querida Branca de Neve e os Sete Anões. Quem nunca viu esse filme, né? Vamos dar um destaquezinho aqui para essa atriz, a Marilyn, né? Todo mundo conhece. Em 1953, ela é tema da capa das revistas. Em 1962, ela é vítima de overdose e a sua morte ela choca o mundo inteiro. Uma grande atriz famosa, conhecida até nos dias de hoje. Aqui, com a Segunda Grande Guerra e a chegada da televisão, os sistemas de estúdio foi decaindo. Em 1953 também foi a primeira vez que eles transmitiram um Oscar pela televisão. Aqui